Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Estamos na quinta aula da nossa série Xadrez para Iniciantes. Então é aqui onde nós aprendemos com simplicidade. Nas aulas anteriores, nós falamos a respeito do tabuleiro com suas diagonais, colunas e linhas. Falamos também sobre o movimento das peças, a arrumação das peças no tabuleiro. Falamos a respeito do peão e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre cheque e checkmate. O objetivo é entender quando o jogo acaba. Esse é o objetivo maior de nós entendermos quando o jogo acaba, na diferença entre cheque e checkmate. O que é cheque? O que é checkmate? Como se defender do cheque? Existe defesa para o checkmate? Não. Checkmate é aviso, né? O cheque é apenas um aviso, o mate é o fim do jogo. Então nós vamos exemplificar e construir junto com vocês alguma posição aqui no tabuleiro quando se refere a cheque e a checkmate. Digamos aí que cheque é quando... Vamos colocar alguma pecinha, ó. Rei, lá na última fileira. Vamos colocar aqui uma torre. Pronto. O que é cheque? Cheque é quando o rei escuta. Vamos dar vida, né, às peças. Também tem que ter um rei lá de cá. Vamos dar vida às peças e vamos idealizar assim que elas falem. Então, cheque é quando o rei escuta. Olha o cheque. A torre fala: ei, amigo, tem alguém aqui apontando para você. Apontando. É o cheque, exatamente o cheque. Nessa situação, quando tem alguém apontando, o rei tem três opções, né? Vamos citar aqui a primeira. Três opções. É correr. Ó, começou a fugir, se esconder, tá fugindo do cheque, ó, cheque, ele foge, cheque, ele foge, tem como fugir. Vamos colocar mais uma peça para exemplificar melhor. Então, cheque. Ei, amigo, alguém está apontando para você. E o rei agora diz: olha, quem vem me ajudar? Aí tem uma torre, vai lá e ajuda o rei. Aqui chama-se o bloqueio do cheque, ou então a intercepção. Rei está em cheque, mas a torre voltou para defender. A primeira opção é correr. Caso não tenha nenhuma peça no tabuleiro, ele vai levar cheque, vai fugir, vai levar cheque, vai fugir, até não aguentar mais e levar cheque. Mas tendo uma peça no tabuleiro, ei, amigo, alguém apontando para você? Então o rei chama a torre: vem cá, me ajuda. A torre vai lá e se defendeu do cheque. Esse é a segunda opção, né? É se defender, é bloquear. A primeira, o rei foge, está em cheque, o rei foge. A segunda é o bloqueio. E a terceira? Porque tem três opções para o rei. A primeira é fugir, a segunda é bloquear o cheque ou interceptar. E a terceira é, vamos citar o exemplo aqui, opa, vem cá, sai tudo, torre do meio, agora vem a torre novamente. O iniciante, quando era muito iniciante, às vezes ele nem percebe. Aí vem o rei lá e fala: vou dar um checkmate no rei. Digamos que tem três peõezinhos aqui, vamos construir essa posição. Então vai a torre, cheque, pensando que é o mate. Ei, amigo, tem alguém apontando para você e não tem saída. E nós mencionamos que a primeira é o rei fugir. E o rei, se tivesse espaço, fugiria. A segunda seria interceptar. Vamos colocar aqui uma intercepção. O bispo pode vir e pode interceptar. Pode bloquear o cheque. E a terceira é capturar quem está dando o cheque. Então, é necessário, quando aprender xadrez, ou se já sabemos, termos bastante atenção, porque na nossa partida de xadrez pode acontecer de levarmos um cheque
Então temos que ter aquele olho, aquela visão de águia, de saber interceptar, ou então saber fugir com o rei, tem que ter um espaço, né? Fugir com o rei aos poucos, ou então capturar quem está dando cheque. E nesse momento tem um cavalo que pode chegar lá. Cheque. Nessa posição, o rei pode fugir, pode interceptar, ou então pode capturar a torre. Qual das três é a melhor? Lógico, capturar a torre, porque não tem mais cheque. Esse é o exemplo. Está em cheque? Fuja. Mas se puder interceptar, faça a intercepção. Intercepte. Caso tenha alguma peça que possa capturar quem está dando cheque, você captura. E essa peça eu exemplifiquei com o cavalo. Mas acontece que às vezes tem um bispo escondido lá no cantinho muito longe. Não tem nem cavalo, né? E o adversário, o jogador de brancas, ele pode ir lá, ó, cheque. Nem enxerga o bispo. O bispo também pode voltar e capturar. Ok? Entendido essa parte? Então, quando é cheque, quando o rei está ameaçado. Mas ainda tem três opções. Ao estar ameaçado, ele pode fugir, ele pode interceptar o cheque e pode também capturar a peça que está dando o cheque. Esse é o cheque. Cheque é quando está ameaçado, mas ainda não é uma sentença. E o checkmate é quando o rei escuta assim: ei, amigo, acabou, arruma o tabuleiro e te manda. Vamos citar um exemplo de checkmate? Esse é direto mesmo. Pode ser a torre, né? Ó. Cheque é chamado mate corredor. O rei está em cheque, mas não tem fugir, não tem como fugir, não tem como capturar, nem tem como pedir socorro. Vem, pecinha, me ajuda aqui. Entra aqui no meio, entre mim e quem está me ameaçando. Então esse é o verdadeiro checkmate. Checkmate, acabou. Checkmate, não tem saída. Checkmate é para se demitir da posição. É arrumar o tabuleiro e ir embora. Não dá para fugir, não dá para bloquear e não dá para capturar a peça que está dando cheque. Mas poderemos também dizer que o checkmate é semelhante ao que acontece no dia a dia nosso, né? Aliás, o checkmate não, é o cheque. Depois falaremos sobre o checkmate. O cheque é você esquecer o boleto para pagar. Chegou o dia de pagar o boleto, você esqueceu. Eita, é como se fosse um cheque. E o checkmate, a luz foi cortada. Acabou. Porque no cheque, você já pode resolver o problema. Pode fugir, pode interceptar ou capturar. Mas no checkmate, a luz foi cortada, acabou. Você fica no escuro. Essa é a diferença. E podemos até citar como é que diz assim, explicar de uma forma mais didática assim para iniciante. Cheque, o rei está em perigo. Temos que olhar. É verdade, segurança e perigo, né? Segurança e insegurança. O rei está em perigo, ao cheque. O iniciante vai lá, botar isso na mente. Será, no decorrer da partida, será que meu rei está em perigo? Nessa posição, o rei já está em perigo de levar checkmate. Nessa posição já está em perigo. E se chegar nessa posição, já é checkmate. Mas, quando você percebe que seu rei está em perigo, você já pode providenciar uma casinha, né, para ele escapar, fugir. Ó, cheque, ele agora foge. Fugiu do perigo. E checkmate? Checkmate é quando o rei está em perigo e não tem mais solução. Ó, checkmate. O rei está em perigo e não tem mais solução. Isso pode acontecer de várias formas. Digamos, até um cavalo pode dar um checkmate nessa posição aqui. Cadê aqui? Cadê aqui? Aqui. Vamos citar aqui esse exemplo. Cadê a torre? Tem uma torre lá do adversário, também não tem torre aqui. Em um lance tem checkmate. Estamos aqui construindo
posição de mate, pessoal. Ó. 1, 2, 3. Checkmate. Rei não pode capturar. Rei não pode capturar. Nessa posição aqui, nós, às vezes, construímos muito aquela posição. Cadê uma dama aqui? Pode colocar a dama no tabuleiro, também não tem problema não. E para ficar mais ou menos igual, vamos deixar 2 peões, uma forma diferente, mais 2 peões. E nessa posição aqui, vamos colocar essa posição, às vezes é das brancas jogarem. Se olharmos aqui, a desvantagem é grande, né? Tem uma dama e uma torre contra um cavalo e uma torre. Mas quando as brancas jogam, olha o que é um cheque. Cheque. O que é que o rei pode fazer? Fugir. Me socorre, não. Tanta peça no tabuleiro, mas não pode socorrer. Peça no tabuleiro, mas não pode capturar quem está dando cheque. Então ele só tem uma casa para fugir. Então quando ele foge, recebe outro cheque. Quem vai dar o cheque agora? O cavalo. 1, 2, 3, ameaçou o rei. Estamos construindo posição de cheque e checkmate ao mesmo tempo. Cheque. Alguém pode capturar o cavalo? Não. Pode interceptar, colocar uma peça entre quem está dando cheque, quem está levando? Também não. Então o rei tem que fugir. Então ele foge para G8. E agora vem outro lance de cheque. Cavalo se retira para H6, ó. 1, 2, 3. Cheque. Peão não pode capturar porque também é cheque com a dama. Então aqui nós chamamos de cheque duplo. Cheque com a dama e cheque com o rei. Cheque com o cavalo. Ou então cheque descoberto, ó. 1, 2, 3. Cheque. Cheque descoberto é porque o cavalo saiu da frente e o rei ficou em cheque. Rei ficou em cheque. Dama dando cheque. E nesse momento, se o rei vier para F8, tem um mate. O cavalo protege. Quando o cheque duplo é o cheque descoberto, também não pode ter, não há intercepção e não há quem possa capturar a dama. Então o rei foge para uma casinha distante. E lá vem novamente mais um cheque. Cheque. O rei não pode fugir, nem pode capturar. Mas ele chama a torre. Torre, me socorre. A torre vai lá e captura. Pega a daminha e faz capturar. Se você capturar, perde o jogo. Mas tem um cheque que é mate. 1, 2, 3, ameaçou o rei. Cheque mate. O rei não pode fugir e não tem fuga. Então, nós queremos resumir de uma forma bem didática aí para aqueles que querem aprender o que é o cheque e também aprender o checkmate. Então poderíamos dizer o seguinte: cheque é um susto. Já pensou? Tem alguém em casa assim, bem quietinho, caladinho, e de repente você entra correndo fazendo barulho, bum, quem está sentado, bem tranquilo, toma um susto. Então, cheque é um susto. Ou então alguém está bem tranquilo ali, ó, vendo alguma coisa, e você chega com um tampão de zinco, de alumínio, sei lá, e você joga no chão com muita força, bum, o que é que vai acontecer? Aquele susto de repente. Então, cheque é apenas um susto. E checkmate? Checkmate, podemos dizer assim, o checkmate é o velório após o susto que a pessoa toma. Então, cheque é um susto. Checkmate, quando o susto vira velório. O rei morreu. Ó, nessa posição, cheque é um susto. Ah, agora capturou. E checkmate é o velório. O rei morreu, Zé Fini, acabou o jogo. E se fizermos isso para uma criança, ou colocarmos para uma criança aí,
para a criança entender bem melhor o que é checkmate, nós poderíamos dizer o seguinte: o que acontece com as crianças quando elas escutam barulho, quando elas vão para o escuro? Elas ficam com o quê? Com medo. Então explique para a criança. Você tem um filhinho de 3, 4, 5 anos e você já sabe xadrez? Quer ensinar? Quando chegar nessa parte, você diga: olha, filhinho, cheque é o seguinte: cheque é quando o rei fica com medo. Coloca a peça lá e o rei fica com medo. É apenas cheque. Ó. Vamos dizer, vamos falar assim, ó. Cheque é isso aqui, ó. O rei ficar com medo. Preste atenção. Onde o rei fica com medo. Cadê um bispo? Eu preciso de um bispo aqui. Opa, aqui. Cheque é quando o rei fica com medo. Olha só. Cheque. O rei ficou com medo. Vamos lá, bebê, aprende aí. Cheque, o rei está com medo. E checkmate. Checkmate, ele aqui vai fugir, né? Ele ficou com medo, mas fugiu. Tomou um susto e fugiu. E o checkmate? O checkmate é quando o rei fica com medo e não tem para onde correr. Esse é o checkmate. É como já um pouco mais, uma versão mais adulta. Cheque é quando o rei, apenas cheque, quando o rei olha ao redor e fica suado. Epa, e agora? Para onde eu vou fugir? Com o susto que tomou. Mas tem uma saída. E checkmate é quando o rei não tem mais para onde fugir. É o rei caído no tabuleiro. Então é hora de falar: game over, majestade. Acabou o jogo, majestade. Não tem mais solução. Então nós aprendemos nessa aula a diferença entre cheque e checkmate. Cheque deixa o rei assustado. Checkmate é velório para o rei após o susto que tomou. Legal? Se você gostou, dê seu like e se inscreva no canal.